Olá pessoal, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre termoterapia, porém o banho de parafina. A gente já começa a ver aqui algumas técnicas, porém essa técnica em específica ela já está praticamente extinta do meio clínico. Eu, quando entrei na faculdade ali por 2009, em 2010 eu vim ter as aulas de eletrotermofototerapia. O professor apenas deu uma pincelada, um pequeno resumão assim sobre a técnica. Afinal, a gente não teve aulas práticas, somente teóricas. E se ela é praticamente extinta, porque ainda alguns professores dão umas pinceladas nesse assunto? Porque na verdade ainda existem terapeutas que gostam da técnica. A outra questão é porque ainda ela é cobrada em concursos públicos. Eu tenho fé que vai parar, mas ainda é fazer o que? A gente tem que ver, né? Tem que se virar. Mas assim, fazendo algumas leituras rápidas na internet, já é possível aprender muita coisa, pelo menos na parte teórica da técnica, ok? Algumas instruções de uso iniciais aqui, algumas dicas introdutórias, é que a parafina ela é usada junto com o óleo mineral. É uma técnica de termoterapia superficial. Ela é mais utilizada nas extremidades, seja mãos, pés, tornozelo, punho. Porém, é possível ainda, de acordo com algumas adaptações, usar no joelho, no cotovelo, ok? Os benefícios que o banho de parafina traz são a transpiração, amaciamento e o umedecimento da pele. E a faixa terapêutica você pode até estranhar, porque até um pouquinho alta, muito mais, aliás, um pouquinho não, ela é bem mais alta do que as referências que eu dei lá no primeiro vídeo sobre termoterapia, ok? Um vídeo geralzão. Se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá assistir. Só que o banho de parafina, exclusivamente, ele é uma técnica em que o calor ele vai passando para a pele lentamente. Então, acontece até porque a fusão da parafina, a temperatura é um pouquinho alta também, tá certo? Então a faixa terapêutica tá aí, ó, 47,7 a 52,2 graus Celsius. Mas essas referências elas podem variar, alguns graus acima, alguns abaixo, tá certo? Mas se cair questões de concurso que não tenha essa faixa terapêutica aí, ó, que eu tô falando, caso você consiga memorizar a longo prazo para alguma prova, etc. Se não tiver, basta marcar a questão que mais se aproxima desses valores aí, que é muito provavelmente você vai acertar a questão, ok? O ponto de fusão da parafina, como eu falei, ele é um pouquinho alto, vai lá, de 53 graus Celsius. Os valores também variam na literatura. É por isso que a faixa terapêutica é alta. Por quê? Porque a parafina ela precisa estar bem derretidinha lá, tá ok? E aí, galera, existem algumas formas de uso. Não é só uma não que a gente pode usar o banho da parafina, tá certo? A gente tem a imersão contínua, que como é que a gente vai usar o banho de parafina na imersão contínua? Coloca-se o membro afetado do paciente na cuba, que é esse aparelhinho aí que a gente tá vendo. Aí a gente espera o final do tempo terapêutico indicado, tá certo? Só que poucos pacientes vão tolerar isso, porque talvez o aumento da temperatura pode ser grande, que o paciente se sinta muito incomodado. Então isso vai fazer com que essa técnica seja um pouco menos usada do que a próxima que eu vou citar agora, tá certo? Que é a imersão repetida, que é quando o paciente coloca o membro afetado na cuba de parafina, só que ele vai retirar em seguida. Alguns segundos depois ele coloca novamente.
e depois retira e vai colocando e vai repetindo esse ciclo algumas vezes. Isso faz com que a tolerância à alta temperatura da técnica como um todo, essa tolerância ela seja maior do paciente, tá certo? Não vai exigir tanta resistência ao calor como acaba sendo na imersão contínua. Aí a gente tem um pincelamento, que é com a ajuda de um pincel, passa a parafina no membro do paciente, na região afetada. Depois a gente cobre com um plástico, acho que papel filme, se eu não me engano, plástico filme, melhor dizendo, mas aí eu não tenho certeza, vai a quem usa essa técnica na prática mesmo, sorte sua se você teve aulas práticas disso. E também a gente vai usar uma toalha macia, tá certo? Essa técnica ela é um pouco menos utilizada do que as duas primeiras. Aí a gente ainda tem o enfaixamento, que é semelhante à passada que a gente acabou de ver, mas com um pincel a gente passa a parafina no paciente, cobre a região com a atadura e novamente cobre por cima da atadura mais uma camada de parafina e repete o processo, segundo a literatura, pode ser até 8 vezes, tá certo? Repetindo sempre esse mesmo processo. Agora, os cuidados de uso que se deve ter com o uso do banho da parafina é que a gente tem que fazer asepsia antes do processo, pedir que o paciente relate algum desconforto, avisar o paciente sobre as etapas do processo e o que vai acontecer, o que pode acontecer nela, tá ok? E se houver algum desconforto inicial é normal, mas que se tiver além vamos dizer assim, da resistência do paciente, se ele ficar com muito medo, se ficar muito apreensivo, é bom nem usar, partir para outra técnica, tá ok? E atentar para os cuidados com a cuba e os possíveis acidentes que podem ocorrer com ela, tá ok? Então, galera, se você gostou desse vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal, aperta no sininho para você ter as últimas atualizações do nosso canal, tá certo? Fica esse alerta aí para vocês, galera. Técnica já um pouco em desuso na fisioterapia. Valeu e até a próxima técnica. Fui!